Glórias a Deus. Por favor, irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Somente um versículo. Eu ia ler todo o texto, mas devido ao horário, nós vamos aqui ler somente o versículo 18. Quem for achando, vai dizendo um amém. Quem não achou, diz misericórdia. Todos acharam? Quem não achou, por favor, acompanhe aí, juntamente comigo no Data Show. A palavra de Deus, em Josué capítulo 2, versículo 18, vai nos dizer: se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Amém, irmãos? Somente o versículo 18 mesmo. Muito obrigado, Jesus. Teu filho já orou, eu confirmo a oração do teu filho. Meu Deus, ser com todo esse momento da palavra, repreendemos todo o espírito contrário, todo espírito tentar de alguma maneira atrapalhar a tua palavra, roubar a tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. Assim nós te oramos e te agradecemos. Meus queridos irmãos, hoje nós temos uma palavra para a sua família. Mas antes para compreendermos melhor o texto, eu quero falar um pouco com relação a esse versículo. Porque, queridos, se a gente for ver no capítulo 1, Josué, ele assume o povo de Israel. Moisés havia morrido, ele agora é o líder de tomar posse da terra que foi prometida lá a Abraão, muito tempos antes. E agora Josué é o novo líder. Tanto é que no capítulo 1 a gente vê Deus motivando Josué a ser forte, ser corajoso. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Não te desvie, né, da palavra. Então Deus motiva Josué para que ele vinha cumprir a sua liderança. Então Josué, a princípio, a primeira decisão que ele toma antes de tomar a posse da terra, antes de atravessar o Jordão, ele manda 2 espias para espionar a primeira cidade que eles iam guerrear, que era justamente Jericó. Então, irmãos, eles vão, espionam a terra. Aqueles 2 espias que ele via Josué, a gente se lembra que Josué, lá quando Moisés mandou espiar a terra, foram 10, e Josué estava no meio. Agora é Josué que está no comando e manda 2 espias para espionar a terra. E aí eles entram na cidade escondidos, mas o rei sabe, alguém informa que há esses espiões. Então, eles começam a se esconder por dentro da cidade. A gente sabe que naquele tempo as cidades eram muradas, havia muralhas em redor da cidade. E ali, irmãos, ele tentando se esconder, eles conhecem uma mulher que vivia da prostituição, chamada Raabe, e esta mulher é usada por Deus para esconder aqueles espias. E aí ela desce aqueles espias pelos muros da cidade, mas sem antes, eles fazem um acordo. Olha, eu conheço, diz Raabe, eu ouvi falar no Deus de vocês. O Deus de vocês é um Deus poderoso. Ele abriu o mar vermelho, e eu sei que essa cidade aqui vai cair na mão dele. Então, eu vou ajudar vocês. Ela escondeu eles, e eles disseram, então, faça o seguinte: reúne toda a tua família, toda a tua casa, aqui dentro da sua casa, do seu lar, porque quando nós viermos, se a gente vê um fio, um cordão de escarlate vermelho pendurado, nós vamos saber que aqui é a casa de vocês e nada vai acontecer com vocês. E assim foi, irmãos. Eles invadiram Jericó, as muralhas caíram, eles salvaram a família de Raabe. E é sobre tudo isso que eu quero falar esta noite.
aqui nesse culto da família, porque, queridos irmãos, nós estamos vendo aqui uma família que tinha alguém nesta família que não estava em conformidade, aparentemente, com o desejo de Deus, que era Raabe, que vivia na prostituição. E muitas das vezes, quando nós falamos em família, a gente pensa que está falando na perfeição, mas não há famílias perfeitas. Você pode dizer comigo? Não há famílias perfeitas, irmãos. Porque a gente tem essa mania de olhar para a vida do outro, de achar da família, a casa do outro, e achar que tudo é perfeito. Não tem nenhum problema. A gente está vivendo na época da imagem, da aparência. A gente vê para Instagram, rapaz, a gente vê cada foto no Instagram, família, essa família não tem problema, não pode, está num hotel desse, nessa piscina, é muito dinheiro, sobra. Ninguém, às vezes, o cara nem sabe o que fizeram para estar ali, viu? Cartão estourado. E eu falar, nós estamos falando para a família, amém ou amém? Deixa eu falar uma coisa para a família. Viva de acordo com o seu orçamento. Primeira coisa. Porque tem gente vivendo além das suas possibilidades e depois fica dizendo que é o diabo. Você já viu a história do sapo que queria ser boi? O sapo, ele olhou para o boi. Ah, eu quero ser igual a esse boi. Começou a inchar. Foi inchando, o sapo foi inchando e pum, explodiu. Porque ele não conseguia ser igual ao boi. E tem muita gente que está assim, olhando para a vida dos outros e dizendo, não, eu quero ser igual a isso aqui, aí vai comprar isso, vai comprar aquilo, muda de carro sem poder. Meu irmão, se você quer ter um lar abençoado, comece controlando suas despesas. Comece botando na ponta da caneta. Comece escrevendo o que você deve, o que você pode comprar e o que não pode. Não faça além das suas possibilidades. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? Casais, conversem. Conversem. Podemos comprar isso assim mesmo ou não podemos? Aí, dentro da possibilidade, se adquire o que se pode, irmãos. Graças a Deus, né? Não sem ofender ninguém aqui, não sei se tem ninguém da profissão, né? Eu digo graças a Deus entre aspas, né, irmãos? Porque acabou, a gente quase não vê mais galego nas ruas, né? Mas em compensação, meu irmão, que tem de celular, chubi, misericórdia. Né? Porque antigamente você tinha que, camarada batia na sua porta, lhe oferecia, você tinha como contestar, e agora não. Agora é dentro de casa, meu amigo. Direto. É Shopee, Mercado Livre, é não sei mais o que, meu amigo, vou dizer uma coisa. Então, as facilidades estão demais e o dinheiro está de menos, irmãos. E o dinheiro está de menos. E se a gente não controlar o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida financeira, e olha que um dos principais fatores de briga entre casais é a questão financeira. Um dos principais fatores. Um compra escondido do outro, quando chega a fatura, o dinheiro não dá, aí começa os problemas. Então, não tem família perfeita, todas as famílias têm problema. O que vai fazer um lar ser abençoado ou não é tendo Jesus como cabeça, o casal sabendo dialogar, colocando as dificuldades debaixo de oração de joelho, e aí, irmãos, assim a gente vai vencendo. Então, toda família, irmãos, ela tem dores, tem falhas, mas toda família pode ser alcançada por Deus. Porque a família de Raabe tinha um grande problema, irmãos. Era ela que vivia nessa prática. Mas ela foi alcançada pelo Senhor. Não tem família que o Senhor não possa alcançar. Não tem vida que o Senhor não possa alcançar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem lata de lixo. Ele não descarta ninguém. Todo mundo pode ser alcançado por Deus, pode ser salvo, ter a sua vida transformada, porque o Deus a qual eu sirvo, ele é poderoso. Aleluia!
Raabe, irmãos, era uma mulher marginalizada. Ela tinha uma história, irmãos, que manchava a sua vida. Mas, irmãos, ela se tornou a protagonista de um dos capítulos de redenção mais bonitos da Bíblia. Raabe, irmãos, ela vivia em Jericó. Era uma cidade marcada pela idolatria. Ela também, essa cidade tinha corrupção, mas no momento certo, irmãos, sua fé separou ela daquele grande momento da destruição que veio sobre a cidade. Ela exerceu a sua fé no momento certo, e nós vamos ver aqui mais na frente, e aí ela foi livre, junto com a sua família, da destruição. Por favor, diga comigo, Raabe e a sua família foi salva da destruição pela fé. Diga assim: eu e a minha casa vamos ser salvos. Eu e a minha casa vamos alcançar a salvação pela fé, em nome de Jesus. Aleluia! Então, foi o lar de Raabe, irmãos, essa mulher que era marginalizada, que se tornou um lugar de refúgio ali para aqueles espias, irmãos. E o cordão vermelho que ela colocou na sua janela se tornou ali o símbolo da salvação. E assim Deus deseja fazer hoje, irmãos, transformar cada casa, cada lar, cada família, que muitas das vezes, irmãos, é marcada pela dor, transformar uma família salva e cobertas pelo sangue do Senhor Jesus. É o que Deus quer para nós. Amém? Para começar, Raabe, irmãos, ela tinha a sua casa estabelecida em cima das muralhas de Jericó. A gente sabe que naquele tempo as muralhas, irmãos, eram largas, para que os inimigos não conseguissem invadir as cidades. E ela colocou, e ela tinha sua casa ali. Era uma cidade fortificada, mas nem essas muralhas, irmãos, nem essas muralhas impediram que Deus encontrasse essa família, irmãos, que estava disposta a crer. Sabe, irmãos, porque para Deus não tem obstáculo, não tem dificuldade. Quando uma família quer verdadeiramente servir ao Senhor, quando uma família quer que o seu lar esteja verdadeiramente crendo no Senhor, o Senhor alcança, irmão. Não tem obstáculo, não tem dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você às vezes olha para aquele seu parente e você diz assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais condição. Irmãos, não tem impossíveis para Deus. Se a família crer, se a família buscar, Deus vai alcançar. Muitas casas hoje, irmãos, estão também escondidas atrás de muralhas. Muitos lares, muitas famílias hoje também estão atrás de muralhas, não muralhas de pedras, como de Jericó, mas muralhas da mágoa, muralhas da falta de perdão. Famílias, irmãos, que estão ali com muralhas de ressentimentos. Queridos irmãos, quantos casais, irmãos, vivem hoje com uma separação de coração, não, às vezes nem física, moram na mesma casa, mas estão com os corações separados. Por quê? Porque tem mágoa, porque tem falta de perdão de coisas do passado. Isso são muralhas que está entre o casal. Quantos casais hoje, irmãos, estão vivendo de coisas do passado? Vivendo não, estão sofrendo de coisas do passado. Estão ainda lá no passado, e o presente vai se passando, e não se planta no presente, não vai se colher no futuro. Por quê? Porque estão vivendo lá no passado ainda. Corações com rancor, corações com mágoa, corações com falta de perdão, corações inchados. E aí, irmãos, não tem como se encontrar a felicidade desse lar. Amém ou não amém? Isso só vai se desfazer, irmãos,
quando verdadeiramente se colocar nas mãos de Deus e confiar nele, e liberar perdão, e esquecer essas coisas, e começar a viver o hoje no seu relacionamento. Porque tem muitos casais, irmão, que ao invés de serem o que a Bíblia diz, um ajudar o outro, se um cair, o outro levantar, estão em guerra, um querendo derrubar o outro. Casais que eram para se amar estão guerreando. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu estou pregando para a família, amém? Estou pregando aquilo que acontece nos casais, nas famílias, amém ou não amém? Então, irmãos, o culto da família é isso, irmão. É para a gente falar um pouco sobre família, e todos esses problemas que eu estou falando aqui, a gente vai apresentar a Deus, porque eu sei que o meu Deus, ele pode modificar todo o quadro. Eu sei que o meu Deus, ele pode transformar todo o ambiente, se nós abrirmos nossos corações para Deus operar. Então, Raabe, irmãos, essa mulher, ela vivia à margem da sociedade, dentro daquele caos, mas, irmãos, ela aprendeu a ter fé no Deus de Israel. A gente tem que atentar, irmãos, que aqui já se passaram 40 anos desde que o povo saiu do Egito. E a gente sabe que o mar vermelho se abriu ali assim que eles saíram do Egito. Então, ela ouviu falar que Deus tinha aberto o mar vermelho. Olha só o poder do testemunho. Chegou até ela. E através desse testemunho, que o Deus de Israel abriu o mar vermelho, ela creu. E agora, depois de 40 anos, eles iam tomar posse da terra. Aquela geração, irmão, que saiu de Israel, já estava tinha ficado toda no deserto. Aqui eram os filhos daquela geração. Mas pelo testemunho, irmãos, ela creu. Ela creu. Amém, irmãos? E assim, irmãos, pela fé que ela teve e adquiriu nos Deus de Israel, quem é que crê nesse Deus aqui ainda, irmãos? Quem é que crê nesse Deus que pode transformar vidas e famílias? Esse Deus, irmãos, derrubou aquelas muralhas, e assim, irmãos, como aquelas muralhas não eram eternas, esse problema que cerca muitas famílias, irmãos, que muitas famílias aqui podem estar vivendo esses problemas, essas muralhas que têm se levantado dentro da sua família, não são eternas. Se as muralhas de Jericó caíram, esse problema também vai cair, porque é o mesmo Deus que tem cuidado da nossa casa e da nossa família nos dias de hoje, irmãos. Amém, irmão? Então, queridos irmãos, vejam bem, a fé, irmãos, que Raabe adquiriu, aqui a gente pode ver Josué capítulo 2, versículo 12 e 13, por favor, 12 e 13. E agora, jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo. 12 e 13? Isso. Então, irmãos, essa fé que Raabe tinha, irmãos, não era apenas um sentimento, era uma decisão que envolvia a família inteira. Toda a família tinha que estar dentro da casa quando Israel chegasse para derrubar ali as muralhas de Jericó. Deus, né? A salvação que Deus trouxe àquela casa não começou pela destruição de Jericó, irmão. A salvação que Deus trouxe àquela casa começou, irmãos, no momento em que Raabe, ela crendo em Deus, abriu a porta da sua casa e acolheu os homens de Deus dentro da sua casa. Ali começou a salvação da sua família. Porque, irmãos, um lar que tem alguém no lar que tenha fé, irmãos, e o lar não se mede por conquista, por imóveis. Um lar, irmãos, não se mede pelo que você tem. Um lar se mede, irmãos,
pelas atitudes que nós temos, que demonstram a nossa confiança em Deus. É dessa maneira. Raabe aqui, ela demonstrou a sua confiança em Deus quando ela escondeu aqueles espias. Por quê? Porque se eles fossem encontrados na sua casa, ela seria morta, com certeza. Escondendo, irmãos, espiões de nações estrangeiras. Mas ela teve fé no Deus de Israel. E quando uma pessoa, pelo menos uma pessoa da nossa família, ela desenvolve a fé nesse Deus poderoso, todo o quadro pode mudar, irmãos. Aquela família, irmãos, ia cair em destruição, mas encontrou o coração de Raabe com fé. Ela creu que o Deus que abriu o Mar Vermelho, ele era muito poderoso sobre todas as nações e poderia lhe dar livramento, e ela sabia, se ele abrir o Mar Vermelho, Jericó não é nada para ele. Eu creio nesse Deus. E olha que ela não vivia no meio do povo de Deus, ela era, irmãos, uma estrangeira, irmãos, não era do povo de Israel, e ela cria nesse Deus do povo de Israel. Mas eu e você servimos esse Deus hoje, irmão. Se Raabe só ouviu falar e creu, quanto mais você que já viu milagres de Deus, quanto mais você que tem vivenciado os milagres de Deus, esta noite você pode crer que o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual abriu o Mar Vermelho, que é o Deus que você serve, ele ainda salva, ele ainda restaura, é o Deus que está aqui esta noite, irmão, e ele pode intervir na tua casa e na tua família. Ele pode intervir na tua casa. Raabe, irmãos, não era apenas uma mulher pecadora. Ela era uma filha, uma irmã, uma mãe. Ela tinha família, irmão. Todos nós temos família. Quando a gente vê alguém, irmãos, ou alguém que está muito perdido na sociedade, como um morador de rua, ele tem família, irmão. Ele não surgiu do nada. Quando a gente vê alguém muito bem sucedido, essa pessoa também tem família, irmão. Porque a família é a nossa origem. Apareceu agora recentemente, irmãos, aí na mídia. Está cheio disso hoje em dia. Mas ela é só um porta-voz de Satanás. Uma jornalista que dá palestras aí, defendendo que a família tradicional tem que acabar com essa família tradicional. Tem que acabar. A pergunta é, ela veio de onde? Qual é a origem dela? Ela surgiu assim do nada, foi? Não, ela veio de uma família, irmãos. Mas ela é só porta-voz, irmãos, porque ela não está, na realidade, combatendo a família. Ela está combatendo o projeto de Deus. É por isso que ela é boca de Satanás. E está cheio de projetos no Congresso Nacional contra a família tradicional. Sabe por quê, irmãos? Porque é na família tradicional, o núcleo, que ainda nós temos domínio, que não se entra às ideologias malignas, porque é dentro da nossa casa que nós ensinamos nossos filhos a temerem a Deus, que nós ensinamos nossos filhos a honrarem a Deus. E é isso que esses que estão querendo destruir a família querem ter acesso total e respeito aos nossos filhos, porque no colégio, na escola, eles já estão trabalhando nisso, mas é dentro da família que um filho que tem temor a Deus, um filho que é ensinado o temor de Deus, ele não vai ser alcançado quando chegar nas escolas, nas universidades, por essas ideologias satânicas. E é por isso que eles querem tanto desestruturar a família, porque eles querem ter o controle total da humanidade, para fazer com que a humanidade se levante contra Deus. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode profetizar esta noite: meu filho é do Senhor Jesus, a minha filha é do Senhor Jesus, os meus netos são do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É dessa maneira, irmãos. Tem se levantado uma onda contra nossas famílias.
mas não vai prevalecer, irmão. Não vai prevalecer. Raabe, ela vinha com a família. Ela tinha família. Como eu falei, irmãos, famílias têm problemas. Famílias têm problemas. Às vezes tem um que vai para um caminho que não é o correto. Às vezes tem um que dá mais problema. Mas faz parte da nossa família. Faz parte da nossa vida. E nós, irmãos, como servos do Senhor, a nossa arma é a fé. A nossa arma é a oração. A nossa arma é o jejum, é clamar a Deus pela nossa casa, pela nossa família, porque assim como a família de Raabe foi salva, a nossa casa, ela vai ser salva pelo poder do nome de Jesus. E aí ela faz um acordo, irmãos, com aqueles espias. Vou colocar aqui um fio, um cordão escarlate, um cordão vermelho. E aquele cordão, irmãos, é uma prefigura do sangue do Senhor Jesus. Aquele cordão, irmãos, é uma simbologia do que viria depois. É o sangue do Senhor guardando aquela casa, aquela família. É uma simbologia. Então, esse sinal que foi dado pelos espias, irmão, cordão vermelho, ele apontava já para o Senhor Jesus Cristo, que cobre a nossa família, guarda o nosso lar, amém? E assim como o sangue do cordeiro, lá na saída do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, quando o anjo da morte ia passar sobre as famílias, eles colocaram o sangue do cordeiro lá nas vergas das portas, e aí o anjo da morte passou sobre todo o Egito, e levou os primogênitos do Egito, mas as famílias que tinham a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, não foram alcançadas. Assim, da mesma maneira, irmãos, aquele cordão de escarlate, aquela família foi poupada. O que eu aprendo aqui, irmãos? Se a minha casa estiver guardada pelo sangue do cordeiro, ela não vai ser atingida. Assim, irmãos, o sangue do cordeiro, irmãos, ele deve estar sobre a minha família e a sua família, porque é o sangue do cordeiro que nos livra do mal, porque é o sangue do cordeiro que foi derramado naquela cruz que venceu Satanás, é o sangue do cordeiro que tem autoridade, que tem poder, é o sangue do cordeiro que guarda a minha casa e guarda a sua casa, é o sangue do cordeiro, irmãos. Amém, irmãos? Agora vejam bem, esse cordão não estava escondido, não, irmãos, estava na janela para todo mundo ver, irmãos. O que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo, irmãos, que a nossa fé, a fé da família, ela tem que ser visível para todo mundo ver. Eu creio em Jesus, eu creio que o sangue de Jesus está sobre a minha casa e minha família, e que todo mundo possa ver, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, quem passar na rua, possa ver que aqui mora uma casa que tem o sangue do cordeiro sobre a sua família, porque tem hoje, irmãos, pessoas que estão com vergonha de ser crente, tem vergonha, se esconde quando vê outro crente, para não dar a paz do Senhor. Ou quando vai dar a paz do Senhor, é aquela paz do Senhor que eu já falei para os irmãos, a paz do Senhor higiênica, né? É cheio de nojinho. Paz do Senhor, toca na ponta dos dedos, quase não pega, bem baixinho, vai ser. Meu irmão, o sangue do cordeiro está sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não tenha vergonha de dizer, eu sou um discípulo, eu sou um servo, eu sou uma serva do Senhor Jesus, e o sangue dele está na minha vida, está na minha casa, está na minha família. Quando for louvar, louve alto, né? Às vezes tem um culto doméstico, né? Você ali, o hino da harpa, né? Não tem vergonha não, pode louvar, vai orar, pode orar alto, é sua casa, sua família. Não tem vergonha de dizer que serve a Jesus, você e sua casa, não. Amém, irmãos? O sinal, irmãos, esse sinal do sangue, do cordão, não dependia da condição social de Raabe. Não é porque ela era uma prostituta, não. Mas esse sangue, irmãos, dependia, irmãos, da atitude dela de colocar aquele cordão. Se ela se posicionasse
se ela tivesse uma atitude de obediência a Deus, ela poderia ser salva. A obediência, irmãos, é a chave para a preservação da família. É a gente obedecer a Deus, a sua vontade, os seus mandamentos. Porque não adianta, irmãos, a gente estar na casa de Deus. A casa de Deus é o céu, mas quando chega dentro de casa é o inferno. Você se lembra daquela história? Eu já contei aqui aquela história. Deus, culto muito abençoado, como esse da família. Aí o pastor orou que Deus envie seus anjos para guardar nosso casamento, nossa família. Aí terminou o culto da família. Aí o marido pega o carro, a esposa entra, os filhos. Aí o que é que vai dentro do carro também? 2 anjos, ó. Ei, vamos lá, vamos seguir essa família. Vamos, bora. Aí os anjos entraram atrás, ó. Aí quando saiu o carro, dobrou a primeira esquina. O homem vai dirigindo, ia atropelando um cachorro. A mulher, tu tá cego? Não tá vendo o cachorro não sei o quê. Aí o menino começa a brigar com o outro no banco de trás e tal, e um começa a falar palavrão. Aí um anjo olha para o outro, misericórdia. Essa família aqui que estava lá no culto da família, adorando a Deus, misericórdia, vamos sair daqui, rapaz. Vamos sair do meio dessa guerra aqui. Porque a família só estava servindo a Deus dentro da igreja, irmão. A partir do momento que entrou dentro do carro, começou a se revelarem quem eram. Era crente só na igreja. Mas aquele que tem o sangue do Senhor na sua vida, irmão, é crente na igreja, é crente no trabalho, é crente dentro da sua casa, é fora da sua casa, ele serve a Deus em espírito e verdade. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, nosso lar vai ser protegido pelo sangue do Cordeiro a partir do momento que nós vivermos em obediência ao Senhor, a nossas casas, a nossas famílias. Não está combinado aqui não, mas eu vou dar um testemunho aqui, irmãos. Terça-feira eu fui dar aula para os adolescentes, amém ou não amém? Estava lá no meio da minha turma, né? Tudo da mesma idade, né? Eu, eles, né? Os adolescentes. Eu achei muito bonito, irmãos, a atitude de um jovem desta igreja, um adolescente. Está ali ele, o Jobson. Tudo que eu falava ele estava anotando, versículo anotando, a palavra anotando. Isso é bonito demais, irmãos, para um adolescente dos nossos dias. Por quê, irmãos? Porque com certeza os seus pais ensinam, seus pais estão transmitindo a fé que eles têm, e é isso que nós queremos, irmãos, uma família que verdadeiramente preserve os valores espirituais de servir um Deus vivo, verdadeiro. Amém? Então é assim que nós temos que criar nossos filhos, nossos netos, dessa maneira. A Rosinha já falou que vai comprar uma Bíblia, né, de infantil. Quando o Bernardo estiver lá em casa, ela está contando história, está orando mais ele. É dessa maneira, irmãos, que nós temos que instruir nossos filhos, porque a sociedade aí não está para brincadeira não, irmãos. As universidades aí públicas não estão para brincadeira não, irmãos. Não adianta a gente estar, irmãos, aqui e não passarmos os valores para as gerações que vêm depois de nós, irmãos. Porque quando chega na universidade, irmãos, distorce os valores, irmãos. E somos nós, famílias, que somos responsáveis por isso. É cada família que é responsável por isso. Amém, irmãos? Rabi, irmãos, ela apenas não creu sozinha, não. Ela chamou seus pais, os irmãos, para dentro da sua casa. Vê aí, Josué 2,18. Por que, queridos? Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escalado na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa, seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família,
toda a família dela foi salva porque estava dentro da casa e tinha a marca lá do sangue do cordeiro, simbolizando pelo cordão de escarlate, estava lá. Era necessário que toda a família, e a família creu naquilo que ela falou, porque senão não tinham entrado. A família acreditou, teve fé naquilo que ela falou para a sua família. E é por isso que toda a família entrou para ser salva. Eu sei, irmãos, que nós, cada um de nós, temos familiares que ainda não creram. Temos familiares que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. Mas esta noite nós vamos continuar orando por eles. Esta noite nós vamos continuar apresentando eles. Porque eu sei que o Deus que me alcançou vai alcançar toda a minha família. Quem que crê aí, irmão? Só o pastor é? Quem crê aí? Quem crê? Que esse Deus vai alcançar a sua casa, a sua família. Eu creio que esse Deus vai alcançar toda a minha casa, toda a minha família. Porque Jesus está às portas, viu? Para quem não sabe. Jesus está às portas. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Você pode dizer para o seu irmão da direita e da esquerda, irmão, vigia aí que Jesus está voltando. Famílias, irmãos, que creem, irmãos. Famílias que oram juntas, permanecem firmes. A unidade foi a proteção daquela casa. Famílias, irmãos, que oram juntas. Casais que oram juntos. Casais que oram juntos. Tem casais que não oram juntos, irmãos. Tem que orar, irmãos, à noite. Você e seu cônjuge. Sabe o que está acabando muito casamento nos dias de hoje, irmão? Chega a hora de deitar. Um deita na cama, fica com o celular, outro fica na televisão. E é o momento justo, o momento que o casal tinha que estar no seu leito, conversando, depois orando a Deus. Aí fica um para um lado e outro para o outro. Sabe o que isso acarreta, irmãos? Isso acarreta a quebra de comunicação do casal. Um casal, irmãos, que não se comunica, não conversa, ele não prospera, irmãos. Não progride. É um casal brigando com o outro porque não conversa. Não conversa. Sabe, irmãos, se você, quando a sua esposa for para o leito, ou o marido, e a esposa não acompanha, a não ser que haja algo extraordinário, mas se você fica no celular ou fica na televisão, você está dizendo que você está mais apaixonada pela televisão do que pela sua mulher. Né? É igual o homem diz que o homem gosta muito de carro, né? Tem homem que é mais apaixonado pelo carro do que pela mulher. A mulher pede dinheiro para comprar um vestido do homem. Ixi, muito caro. Mas compra 2 tapetes para o carro por um valor absurdo. Rapaz, tua mulher vinha no teu carro ali e bateu. Ai, meu Deus, como é que está meu carro? Perguntei pela mulher. Tem gente assim, sabia? Ah, meu Deus, arranhou o meu carro. Não sei o que ficou com o meu carro, como foi que ficou. Não, rapaz, vai perguntar pela tua mulher, não? Então, irmãos, na hora de deitar, vai o casal, irmãos. Vão orar. Vão apresentar a família de vocês. Vão apresentar a vida financeira de vocês. Vão apresentar os filhos, os netos. Vão apresentar os projetos, vão apresentar a casa, o lar de vocês. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Eu sei que eu estou pregando aqui um negócio que hoje em dia está meio complicado, né, irmão? Porque as redes sociais, quando a gente fala, está meio complicado. Mas famílias que oram juntas permanecem juntas, firmes. O cordão estava do lado de fora, mas a união estava dentro da casa. Não basta ser só um símbolo, irmãos. Não, irmãos. É preciso uma comunhão verdadeira dentro do lar.
Raabe poderia ter desistido, mas insistiu com a sua família. Hoje, muitos precisam ser resistentes na fé pela sua família, pela sua casa. Ah, pastor, mas você não conhece meu esposo, ele deve demais, não tem jeito. Tem jeito! Ah, mas você não conhece como é a minha situação. Tem jeito, meus irmãos. Jesus, ele pode transformar. Jesus, ele pode entrar com a provisão. Somente para aqueles que creem. Amém? Levante a sua mão aí esta noite, só os que creem. Se você não crê, não precisa levantar a mão não. Eu profetizo aqui. Eu profetizo que Deus vai entrar com provisão dentro do teu lar, da tua família. Aquilo que está embaraçado vai desembaraçar. Aquilo que está trazendo problema vai cessar. Eu profetizo conversão. Eu profetizo ali o Espírito Santo de Deus fazendo a obra no coração de pedra e transformando em coração de carne. Pelo poder do nome de Jesus, somente quem crê, glorifica e exalta o Senhor Jesus. Raabe deixou de ser apenas a prostituta. Sabe o que foi que aconteceu com ela? Bota aí Mateus capítulo 1, versículo 5. Ela passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe foi a mãe de Boaz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé. Tá bom? Aí vai, Jessé gerou o rei Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi. Por isso, Raabe, ela está na linhagem do Senhor Jesus. Olha só como é que Deus faz. Deus transformou sua vergonha em honra. Deus transformou a vergonha de Raabe em honra. Famílias que se rendem a Deus recebem um futuro abençoado, independente do seu passado. Porque Deus, ele transforma, independente daquilo que fica passado, o futuro é abençoado, meus irmãos. A graça de Deus não apenas salvou a casa de Raabe, mas a inseriu na história eterna da salvação, porque através da sua linhagem veio o Senhor Jesus. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz, ele transforma. O cordão vermelho não apenas marcou uma janela, mas inaugurou uma nova história para a família inteira. A partir do momento que botou aquele cordão que simboliza hoje o sangue de Jesus, e a partir do momento que nós deixamos e cremos e passamos a colocar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família também vai ser mudada. Não sei se tem pessoas aqui esta noite que ainda não receberam Jesus, quer tua família mudada, muda primeiro a tua vida, entrega a tua vida para Jesus, e aí toda a tua casa vai ser transformada também. Quem crê aí, irmãos, a história de Raabe, irmãos, nos mostra que Deus não precisa de famílias perfeitas, mas de famílias dispostas a crerem. Se tem famílias aqui esta noite dispostas a crer, Jesus, ele entra com a provisão, irmãos. Ele pega lares feridos e os cobre com o cordão da graça, o sangue de Cristo Jesus. E assim como aquele cordão, irmão, escarlate, salvou a casa de Raabe do juízo que caiu sobre Jericó, hoje o sangue do Senhor Jesus, ele salva e transforma as nossas famílias. Amém, irmão? É o sangue de Jesus, irmão. É o sangue poderoso de Jesus que transforma as nossas vidas, irmãos. E ele, o Senhor, ele quer transformar nesta noite mágoas que estão em corações em esperança. Ele quer transformar desunião em união, comunhão. Ele vai tirar o passado de vergonha e trazer um futuro de honra para a sua casa, para a sua família, para a sua vida esta noite, em nome de Jesus. E não importa qual é a muralha que está cercando a sua casa,
esta noite ela vai cair por terra. Eu creio em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele pode derrubar essa muralha hoje. É a muralha da incompreensão, é a muralha do orgulho, é a muralha da falta do perdão, é a muralha da enfermidade. Esse Deus, ele pode botar por terra esta noite, em nome de Jesus. Hoje, o mesmo Deus que entrou na casa de Raabe, ele deseja entrar nas nossas casas e fazer um milagre. É assim como ele chamou, como ela chamou seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você também pode ser um instrumento esta noite, para que a sua família inteira seja salva. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos interceder. Muralhas vão cair esta noite, muralhas vão cair por terra esta noite, vidas vão ser salvas pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia, irmãos. E para concluir, irmãos, que cada família aqui possa se levantar como um testemunho vivo de que Deus ainda salva, que Deus ainda cura, que Deus ainda transforma lares. Isso, irmãos, pela nossa fé. Se você chegou aqui esta noite com fé, você vai apresentar a sua casa ao Senhor. Você vai apresentar a sua família ao Senhor. Você já parou para pensar como uma única decisão, assim como ali Raabe teve aquela decisão, como uma única decisão pode mudar não apenas a sua vida, mas também o futuro de toda a sua família, de toda a sua casa. A história de Raabe, irmãos, é um desses exemplos poderosos que nos mostra a gente escolher a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece que vai desmoronar. Deus presente, ele pode operar maravilhas do nosso lar, na nossa família. Quem esta noite aqui veio para guerrear pela sua casa, pela sua família? Quem veio esta noite orar? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus.